No vídeo de hoje, nós vamos aprender a pintar essas lindas uvas aqui, bem suculentas, né? Quer aprender passo a passo, do início ao fim? Então fica comigo até o final deste vídeo. Olá, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E se você quer iniciar a arte de pintar em tecido ou alavancar aí a sua pintura, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque aqui no nosso canal você encontra muito conteúdo, diversas aulas totalmente gratuitas para você. Lembrando que os arquivos complementares, como risco, guia de cores e foto colorida, você encontra lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não participa do nosso canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você participar do nosso canal. Lá você encontra, além de todos os arquivos das aulas que eu tenho aqui no canal, recebe diversas dicas, além de receber em primeira mão as novidades aqui do nosso ateliê. Então, o que é que você está esperando? Clique na descrição do vídeo e venha participar do nosso canal. Agora, vamos parar de papo? Simbora para a nossa aula de hoje? Quero pintar essas lindas uvas junto com você, passo a passo. Para essa aula, nós vamos utilizar aqui a nossa misturinha 50% clareador com 50% diluente. Para as nossas uvas roxas, nós vamos utilizar aqui o violeta, berinjela, vinho, vermelho tomate ou vermelho escarlate, tá bom? Rosa chá e também azul hortênsia. Para as nossas uvas verdes, nós vamos utilizar aqui amarelo limão, verde pistache, verde oliva e um pouquinho aqui do nosso sépia, em alguns momentos também um pouquinho do nosso siena natural e o azul hortência para dar aquele veludo, né, bonito nas nossas uvas, tá? Além, é claro, do branco nas áreas de brilho. Para as nossas folhas, nós vamos trabalhar com os próprios tons que nós temos aqui. Então, eu vou utilizar o sépia, verde oliva, verde pistache, siena natural, azul hortência, tá bom? E, além dessas cores, vou trazer aqui para o nosso fundo, além do azul hortência, vamos trazer aqui também o verde musgo claro, em alguns momentos, alguma sujeirinha do verde oliva, do violeta, do sépia, ou seja, as cores que nós temos aqui em todo o nosso trabalho, combinado? Agora nós vamos falar um pouquinho dos nossos pincéis. Os pincéis e referências que eu utilizo é o nosso pincel Pituá, referência 462, vou estar utilizando o número 6, referência 454, cabo amarelo com as cerdas lixadas, referência 421, pincel de cerdas macias e o nosso pincel filete para trabalhar aqui alguns detalhezinhos, tá? Essas são as referências que eu costumo utilizar em todas as nossas aulas. As numerações, elas vão depender do tamanho do risco, tá? Então, se pegue a referência e não ao tamanho do pincel. O tamanho do pincel, ele sempre vai estar de acordo com o tamanho do risco que você está desenvolvendo. Então, se o seu risco, né, a área que você tem para preencher é uma área pequena, você vai utilizar uma numeração pequena. Se é uma área maior, você vai utilizar um pincel maior, tá bom? Então, olha só, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um fundo aqui bem suave, apenas de início, ok? Para esse fundo, nós vamos utilizar o pincel Pituá
a nossa misturinha, o azul hortênsia e o nosso verde musgo claro. Eu vou iniciar com o verde musgo claro, misturinha, trabalho os dois em quantidades iguais, misturo no pincel, dou uma giradinha aqui e uma apertadinha para tirar o excesso de tinta. Vou lá no meu paninho, tiro a camada mais grosseira, com a mão bem leve, como o pincel está carregado de tinta, nós vamos iniciar próximo ao risco e com movimentos circulares, pincel bem em pezinho, é só a ponta do pincel que trabalha, tá? A gente não pressiona, porque se você pressionar, a tinta vai sair de uma vez, e não é isso que nós desejamos, ok? Então, trabalho toda essa base, esgoto a tinta que tá no meu pincel, e aqui vou trazer já em seguida, né, um pouquinho do nosso azul hortênsia. Faço o mesmo processo, perceba que eu não limpei o pincel, tá? Porque essa tonalidade aqui vai me auxiliar aqui, ó, para que eu possa fazer essa transição. E cada vez que eu trocar o tom, né, a gente vai fazer essa transição, ó. Então, mescla entre o verde musgo claro e o nosso azul hortênsia, tá? Sempre próximo ao risco e conforme nós vamos afastando, a gente vai perdendo a força, tá? Para não ficar aquela áurea aqui, se você tem dificuldade de fazer um fundo, para não ficar aquele contorno aqui, né, aquela volta toda, esgota a tinta que tá no pincel, vem somente com a misturinha e aqui no finalzinho, ó, você vai trabalhando somente com a misturinha, dessa forma, bastante misturinha. E dessa forma, você consegue aí um efeito bem suave, bem delicado, tá? Dessa forma é que nós vamos trabalhar em toda a volta do nosso trabalho. Então, em alguns momentos eu vou entrar com azul hortênsia, em alguns momentos eu vou entrar com o pincel com o verde musgo claro, tá? Sempre com o mesmo movimento, ó. Nunca deixe a tinta parada, trabalha bastante esse pincel, mescla sempre as cores, sempre que for trabalhar um tom e outro. Dessa forma, nós temos um fundo bem suave. Bem sutil e delicado, tá vendo? Um fundo bem colorido, né? Mas um colorido bem suave. Acabou, volto, faço mais uma misturinha, tiro o excesso lá no meu paninho e venho trabalhando. Sempre próximo ao risco, conforme vai terminando, nós vamos alternando as cores e o finalzinho, para não ficar, venho aqui só com a misturinha e passo aqui para ter um finalzinho bem delicado, tá? Lembrando que esse tecido que eu estou utilizando aqui é um tecido de sacaria, aquele tecido que nós utilizamos para secar a louça. Então, ele absorve bastante a tinta, né? Porque ele foi projetado para absorver a água, né? Então, automaticamente, ele vai absorver bastante a tinta. E como que a gente trabalha com uma carga assim, né, mais generosa, trabalha um pouquinho mais de diluente, ó, misturinha, para que você consiga um fundo bem sutil e bem delicado, tá? Bom,
Essa aqui é a nossa primeira camada do nosso fundo, ok? Nós ainda vamos trabalhar aqui, mas enquanto essa base aqui, né, vai secando um pouquinho, nós vamos começar a preencher as nossas uvas e as nossas folhas, tá? Eu vou começar pelas nossas uvas e usando um pincel de cerda lixada, como aqui o espaço que nós temos para trabalhar é um espaço menor, então o pincel que eu vou utilizar é um pincel menor. Esse risco aqui é o tamanho de um risco A3, ou seja, né, dá 2 folhas de sulfite juntando para dar um tamanho A3, então é um tamanho grande. Caso você for fazer um pouquinho menor, também você pode estar diminuindo toda a numeração do seu pincel, tá? Para pintar a uva roxa, nós vamos trabalhar aqui, a princípio, com vinho, violeta e vermelho. Tá? Essa primeira camada. Em alguns momentos, eu já vou entrar com o berinjela. O berinjela, ele vai nos auxiliar nas áreas mais profundas, tá? Então, eu vou fazer uma uva aqui, ó, essa que está por cima, inteira, para você entender todo o processo, tá? A gente vai ter aqui como uma área de luz, né, vindo da direita, então toda essa parte superior, ela vai estar um tom um pouquinho mais claro. Para eu conseguir trazer esse tom levemente mais claro, ó, eu vou começar aqui na base mais clara, com o meu vermelho. Eu estou utilizando o vermelho escarlate, mas você pode utilizar o vermelho tomate também, tá? Em seguida, ó, vou entrar com um pouquinho do meu vinho, trabalhando aqui um pouquinho mais essa nossa área de sombra, né? A sombra própria da nossa própria uva aqui, ó, ok? Só que a uva, ela não é assim tão vermelhinha, né? A gente tem um tom mais arroxeado. Então, é por isso que nós vamos entrar com um pincelzinho sujo ainda, com o vinho. E eu vou trabalhar aqui, ó, com o violeta, né? E eu vou trabalhar toda essa base aqui embaixo. O que que eu quero que você perceba? Como aqui a gente tem uma área mais clara, então eu trouxe um tom um pouco mais avermelhado, e em seguida a gente foi trazendo um tom mais escuro de vermelho, puxando para o vinho, né? Eu tenho aqui o tom mais claro e o tom mais escuro aqui da base da minha uva, tá? Como essa parte está toda por cima, então eu vou entrar com o vinho e vou marcar aqui que a gente vai trabalhar toda a parte superior depois, tá? Essa é a primeira camada de uva e a gente vai estar brincando aqui com esses tons. Só que, observe o seguinte, esse pedaço aqui, por exemplo, ó, eu tenho a folha, eu tenho uma uva aqui, outra uva aqui, e provavelmente eu teria outra uva aqui, mas ela está por baixo, né? Então, a luz, ela não chega até lá. E para eu conseguir dar um pouco mais de profundidade, né, esses espaços aqui, o que que a gente vai fazer? Vou trazer o berinjela. Por isso que eu falei que o berinjela, ele ia entrar em alguns momentos para nos auxiliar com as etapas de profundidade, tá? Aqui na nossa uva também vai entrar o berinjela depois, porque a gente vai reforçar um pouquinho mais as áreas de sombra e também as nossas áreas de luz, ó. A gente vai vir aqui e eu vou, com movimentos circulares, ó, acentuando aqui a etapa que eu quero um tom um pouco mais escuro, tá vendo? Olha lá. A uva, né, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente vai trabalhando assim, uma a uma. Tem como a gente fazer todo o fundo mais escuro e vir trabalhando com camadas, clareando os tons, mas como a gente está preparando uma aula
para iniciante é muito mais fácil o seu entendimento. Então, por isso, ó, área mais clara aqui em cima, vermelho. Aí, por isso, nós vamos trabalhando, então, uma a uma, tá? Só que nenhuma uva, ela é igual, né? A gente vai poder estar trabalhando, em alguns momentos, um pouco mais de violeta. Se você quiser, né, essas aqui, ó, que a gente vai trocar o tom, podemos trazer um pouco do verde também, para dizer assim, olha, minha uva tá um pouquinho mais esverdeada. Se você observar, né, toda a uva, né, a gente vai perceber que você encontra todos esses tons. E o violeta nada mais é do que a mistura do azul com o vermelho. Então, por isso eu estou usando o vermelho, né, um tom de vermelho um pouco mais claro, para trabalhar essa área superior da uva, que eu quero um tom um pouco mais claro. Aqui, por exemplo, essa uva, ela tá por baixo, né? Essa tá por cima, essa tá por cima. Então, para eu conseguir dar essa profundidade, vou entrar aqui, ó, com um pouquinho do berinjela, ó, e ele já vai me acentuar aqui, ó, essa parte mais profunda, tá vendo? Inclusive, essa aqui tá por trás também, ó. Posso vir aqui com um pouquinho mais do berinjela aqui também, para me auxiliar nessa etapa. Ó, e venho puxando. Passo para o violeta. Passo a transição. Tiro o excesso, né? O paninho sempre na mão. Venho para o vinho. Sempre permanecendo, né? Com a nossa uva, ó, bem redondinha, tá? Limpei o pincel. Vou vir aqui agora com um tom mais claro nessa parte aqui, tá vendo, ó? Ó. Sempre, ó, desfocando toda a base, tá vendo? Que a gente consegue ver a transição das cores. Essa primeira fase, eu gosto de dizer, né, que é a fase de mapeamento, que é a fase onde nós vamos preenchendo e identificando, né, todas as uvas, tá? Trabalhando aí toda a parte de sombra e a parte de luz, ó. Percebe aqui que eu já entrei com berinjela? Sempre trabalha essa base preenchendo toda a traminha do tecido, mas preserva, ó, todas as áreas de sombra, os tons intermediários e os tons mais claros, tá? Agora a gente vai dar continuidade trabalhando toda essa etapa, seguindo mais ou menos essas mesmas cores, tá? A uva, cada uva é uma uva. Não tem necessidade de você repetir da mesma forma. Agora a gente vai entrar um pouquinho com o azul hortênsia, que o azul hortênsia vai dar aquele tom um pouquinho mais claro. Ele deixa a uva com aquele aspecto aveludado, né? Porque se você observar a uva, ela tem essa parte superior assim, mais manchadinha, parece que tá suja, né? Que tá embaçadinha. Então, com a tinta úmida, quando a gente vem com azul hortênsia e já deixa essa base aqui, a gente já tá começando a insinuar esse tom mais claro. Depois de seco, quando a gente precisar retomar com esse tom um pouquinho mais claro, aí ele vai ficar muito mais bonito. Agora a gente vai trabalhar essa outra aqui, né? Tá por baixo aqui, deixa eu só ajustar. Ó, sempre desfocar para não ficar aquele acúmulo de tinta, tá? Vou entrar aqui, ó, a área de sombra com um pouquinho do meu berinjela. Violeta, ó. Vinho. E um pouquinho do meu vermelho aqui na parte superior. Faço a transição. Limpo o meu pincel
e venho aqui nessa outra, ó. Berinjela, vinho, violeta, tirei o excesso aqui e vou vir com o meu vermelho aqui em cima. Sempre fazendo a transição entre um tom e outro. Mais uma uva aqui atrás, berinjela, vinho, violeta, ó, deixar ela um pouquinho mais violeta, e um pouquinho do vermelho lá em cima. Aproveito essa tinta, né, úmida, limpei o pincel, vou depositar, ó, um pouquinho do azul hortênsia e com movimentos circulares nós vamos trabalhando a parte mais iluminada, ó. Lembrando, né, que a gente tem também a nossa contraluz aqui, ó. Sempre desfocando. Essas que estão mais por cima, né, recebem um pouco mais de luz, ó. E olha aqui na base, né, nós já conseguimos trazer aquele volume. Ó, vai aos pouquinhos, coloca a tinta e com o movimento circular. É natural, tá? Que essa tinta vai ficar, né? O tom escuro ele absorve o tom mais claro e ela pode ficar um pouquinho mais apagadinha. Então, por isso que nós estamos fazendo toda a parte de base primeiro, para depois fazer o restante, tá? Ó. Vamos aqui para essa, ó. Vou colocar, ela tá bem por baixo aqui, então posso colocar um pouco mais do berinjela, do vinho e o violeta aqui, ó. Se eu não quiser ela mais vermelhinha, quero ela um pouco mais puxando para o violeta, não há necessidade de acrescentar o vermelho, tá vendo, ó? Ó, mesma coisa, uma sujeirinha do azul, hortênsia, venho aqui e desfoco. Berinjela. Vou aproveitar, ó, essa aqui tá bem por baixo, então vou trazer o tom mais escuro aqui, que é o berinjela. E aqui na pontinha, um pouco mais clara, um pouco do vinho, ó. Como ela tá por baixo, ela não vai receber tanta luz assim. Já essa partezinha que tá por cima, eu posso iluminar um pouquinho mais, ó. Limpei o pincel, né? Quando eu falo limpar o pincel, é tirar o excesso no paninho, tá? Em nenhum momento eu estou limpando meu pincel na água. Nós só trabalhamos limpeza na água quando você quer, você vai mudar completamente o tom, né? Mas aqui, essa própria misturinha, a cor que está aqui, elas nos auxilia, né, na tonalidade que nós desejamos aqui, ó. Então,
não há a necessidade de limpar, tá vendo? Sempre com o paninho na mão. E aqui a gente já começa a descer, vou começar a trabalhar essa partezinha aqui, também da mesma forma, tá? Ó, vou trazer aqui uma área maior, a folha tá por cima, né? Então, vou tomar o devido cuidado aqui com os recortes da nossa folha. Ó, uma área bem escura. Com berinjela. Aqui, como a gente já tem um pouquinho mais, né, de claridade, posso usar o violeta. Sempre desfocando, tá? Principalmente o contorno, a gente não deixa aquela camada de tinta grosseira, tá? Sempre trabalhando com um pincel bem pezinho. Ó, por baixo. Pouquinho do vinho, poderia ser o violeta, né? O que você precisa entender é assim, ó, tá por baixo, ela vai receber um tom mais escuro, tá? Tá por cima, vai receber um pouco mais de luminosidade, né? Vai receber um pouco mais de luz, porque a luz, ela bate mais nessas que estão na parte superior e nas que estão por trás, né? A luz não chega até lá, tá? Ó, aqui eu vou trocar o pincel, eu tenho uma área muito pequenininha aqui para preencher, e nessas áreas eu gosto, tá, de trazer, ó, o próprio pincel de cerda macia, porque ele me dá, ele vai lá no cantinho, né, e a gente consegue um preenchimento bem legal. Mas é uma área pequena, tá? Então não tem problema. Fala assim, Érica, né, por que a gente trabalha com o pincel lixado e eu não posso trabalhar, né, toda a minha pintura com o pincel de cerda macia? E aí eu vou explicar para você. Não porque não dê para pintar, tá? Claro que dá para a gente trabalhar com o pincel de cerda macia, mesmo na base. Porém, o que acontece? Enquanto eu vou preenchendo aqui, a gente vai conversando um pouquinho. O que acontece? Quando você vai preencher a primeira camada, né, o tecido, principalmente o tecido de sacaria, ele absorve muito a tinta, né, e exige um pouco mais do seu pincel também. O atrito com o pincel e o tecido, né, faz com que o seu pincel desgaste muito mais rápido. Então, para que você consiga ter uma durabilidade aí um pouquinho maior, né? Claro que você não vai usar um pincel de cerda macia, porque o pincel de cerda macia é um pincel, uma cerda mais delicada e é também um pincel mais caro, né? Então, por isso, a gente trabalha mais com o lixado, que tem ali uma cerda um pouquinho mais rústica, é um pincel mais em conta, né? Quando nós estamos falando de valor, preço, né? Então, além de que o pincel de cerda lixada, ele tem a função de puxar a tinta. Já o pincel de cerda macia, ele vai depositar a tinta, é diferente, tá? Então, funcionalidades diferentes. E é legal a gente saber, né, dessas coisas. Porque quando eu iniciei, eu gostava muito, né, de trabalhar com o pincel de cerda macia, até porque eu iniciei com a pintura em tela, e na pintura em tela a gente usa muito mais, né, esse pincel mais macio. Porém,
mesmo na tela, nós também usamos o pincel lixado. Não o pincel lixado, né, mas o pincel da cerda um pouquinho mais dura, justamente para trabalhar essa primeira camada de tinta, né, para a tinta penetrar ali na traminha do tecido e ter esse primeiro atrito, tá? Então, é sempre legal a gente entender o porquê das coisas, né? Eu falo sempre que na pintura, tudo é possível, né? A gente pode fazer muitas coisas e não é porque um artista faz de uma forma que você também é obrigado a fazer. Mas é legal conhecer essas pequenas coisas que fazem diferença e poupam, né, o nosso conhecimento. Se eu soubesse, né, dessa informação lá atrás, quando eu iniciei a minha pintura, muito provavelmente teria tido um resultado muito mais rápido e também poupado também o meu bolso, né? Tanto com relação ao tempo, como também ao material, né? Tá? Ó, então, devagarinho, perceba que a gente já foi trabalhando, né, essa primeira camada de uva e agora a gente vai dando sequência, tá bom? Eu vou deixar essas aqui para daqui a pouquinho, vou fazer toda essa parte aqui que vai receber um tom um pouco mais claro, porque essas aqui a gente já vai começar a mudar o tom e aí eu quero aquele cacho de uva mais verdinho, tá? Então a gente vai trabalhar com a uva verde. Então, enquanto a gente vai preenchendo aqui, ó, por exemplo, aqui eu trabalhei com um pouquinho do berinjela, aqui embaixo, né, para a área mais escura. Vim com o violeta agora, fazendo a transição, e vou trabalhar aqui com o vinho. Então, quero ela um pouquinho mais clara, que a luz vai bater um pouquinho mais aqui. Então, coloco um pouquinho mais do meu azul hortênsia e vou misturando, ó. Com movimentos circulares, a gente vai ganhando um tom um pouco mais claro, tá? Pouquinha tinta, é o movimento do pincel, a gente está misturando as cores. A primeira camada você já preencheu, então a tinta vem apenas para alterar o tom, tá certo? Então agora vou fazer esse processo um pouquinho mais rápido, e a gente vai brincar aqui um pouquinho com as cores. Vou pegar um pouquinho de vermelho. Essa tá bem por cima, né? Um pouco mais no azul. E aí a gente tem aquele tom mais rosa. Ó. Eu tô usando o azul, né, para clarear esse tom. Se você quiser a sua uva, uma uva um pouquinho mais vermelhinha, você pode entrar com rosa chá, ó. Vou colocar aqui aqui embaixo. Ó, vou trabalhar aqui, ó. Vinho. Pouquinho do vermelho. E rosa chá, ó. Aí a gente tem aquela uva mais rosadinha. Vou seguir essa mesma proposta, né? Porque aí a gente começa berinjela, vinho, vermelho, e o rosa. Para trabalhar esse tom um pouco mais claro. Olha como ela tá mais violeta lá em cima e aqui ela já começa a ficar mais vermelhinha, tá vendo? Para cá a gente vai trabalhar ela um pouco mais verdinha. Ó,
essa daqui tá por baixo aqui, tá vendo? Então, eu venho, aproveito, ó, trago aqui um pouquinho mais do berinjela, ó, tá vendo? É o tom escuro e o tom claro, ó, tá por baixo. Essa daqui tá projetando uma sombra pra cá. Preenchi, venho com vinho. Não se preocupe, tá? Que é a parte de... Tô trabalhando mais a parte superior aqui, mas nós ainda vamos trabalhar bastante essa questão de luz e sombra aqui nessa etapa, tá bom? Então, se preocupa mais com esse volume de trazer o tom escuro na base, quando ela tá por baixo, né? Ó, essa tá por baixo, então vem, marca bem essa área de sombra e sempre fazendo a transição. De novo, ó, pego meia carga de tinta aqui, ó, vou marcar aqui esse contorno, ela tá por baixo, marco aqui, ó, que é a base, aí vem alternando o tom, né, fazendo essa mistura, colocar aqui um pouquinho do violeta, tirei o excesso no paninho, pouquinho do rosa chá e vou trabalhar aqui. Vou pôr um pouquinho do vermelho, né? Senão ela fica muito esbranquiçada, ó. Agora sim o rosa chá. Deposita. Aqui também vai vir azul, tá? Não agora, mas depois ela vem também. Ó, berinjela. Vinho, vermelho, ó, um pouquinho mais de vermelho. Tiro o excesso, só o pincelzinho seco, ó, trabalha bastante o pincelzinho. Venho com rosa, trabalhar, né? A luz não tá aqui, ó. Deposita e movimenta o pincel. Olha que delícia, né? Já tá linda e a gente ainda vai trabalhar em cima dessas uvas. Estamos trabalhando só uma pequena base. Ó, tá por baixo. Berinjela. Vinho. Vermelho. Ó, aqui deu uma emendada, né? Então, vou pegar aqui um pouquinho do azul, ó, uma sujeirinha. Olha lá, pronto. Mas sempre fazendo a transição, tá? Põe um pouquinho aqui, ó, e desfoco. Essa daqui tá bem por cima, ó, vermelho, vinho, com um pouquinho do berinjela, aqui embaixo, poderia ser o violeta também. Temos uma área aqui que eu vou trabalhar bem escuro, que tá por baixo, ó, né? Então, a gente vem com o tom escuro, ó, entre uma uva e outra, ó, né? Aquela etapa
que eu gosto de dizer, a gente chama de espaço negativo, tá? No desenho, nós falamos que esses espaços que nós não temos nada, mas ele também faz parte do desenho, né? Da pintura. Então, esses espaços, eles também são preenchidos. E a gente costuma trabalhar com um tom, na maioria das vezes, com um tom mais escuro. Por quê? Porque ele está por baixo, está atrás. E isso vai fazer com que a luz não chegue até lá, tá bom? Mais clara. Limpo o meu pincel. Berinjela. Violeta. Vermelho. A luz tá para cá, né? Então, vou colocar essa base aqui deste lado, mais vermelha. Vinho. Olha que linda essa uva mais avermelhada, tá vendo? Ah, eu quero essa aqui um pouco mais vermelha também. Volta, coloca um pouco mais de vermelho. Um pouquinho do rosa, deposito. E venho trabalhando essa partezinha mais clara. A área por trás, ó, tá por baixo. Vamos com um tom mais escuro, que no caso é o nosso berinjela. Também vou trabalhar aqui uma área mais escura. Vinho. E o vermelho. Ó, olha só como mudou, né? Lá em cima mais violeta, aqui um pouco mais avermelhada. Aqui a gente pode voltar a trabalhar um pouco mais com o violeta. Um pouquinho do vermelho. Eu vou fazer esse pedaço aqui embaixo por camada, né? Você pode seguir fazendo todo esse processo, tá? Mas também tem uma forma que eu gosto muito de trabalhar, que é com camada. Eu venho com um tom mais escuro, trabalhando toda essa parte mais escura, e venho fazendo a transição. A gente vai de uma única vez, tá vendo? Acho o processo um pouquinho mais rápido, mas para você que está iniciando, pode ser um pouco mais complexo, porque você vai perdendo, né, toda a dimensão, a marcação, né, das uvas. Então, por isso, ó, e aí eu já venho clareando a ponta. Um pouco mais de vermelho, ó. Violeta. Aí, com essa base úmida, é que nós vamos
trabalhando a parte mais clara, que é por camada, né? Ela camada, base mais escura. Ó, tá bem por cima. E o vermelho aqui. Bom, com essa base, né, preenchida, aí eu dou uma limpadinha no pincel, que ele tá mesclado, ó. Então eu coloquei alguns momentos um pouco mais de vermelho, um pouco mais de violeta, um pouco mais de berinjela, né? Desfoco tudo e depois eu venho ou com azul ou com rosa, tá? E aí a gente vem trabalhando as uvas, né? Uma a uma. Deposita. Tá por cima. Vai recebendo um tom um pouco mais claro. Mas da outra forma, é legal porque você já vai percebendo, né, toda a parte do volume. Olha lá, pronto. Aqui, tá? Então, é a nossa etapa da uva mais roxinha, né? Em alguns momentos, um pouquinho mais puxando para o violeta, outros um pouquinho puxando para o vermelho, né? Um tom um pouquinho mais vermelhinho. Eu vou limpar o meu pincel agora, porque a intenção aqui é trazer essas uvas verdes, tá? A gente vai fazer ela verdinha e aqui ela vai começar a mudar o tom. Então, eu vou começar a separar aqui os tons da nossa uva verde, que no caso é o amarelo limão, verde pistache, verde oliva, o sépia e o siena natural. Azul hortênsia também vai entrar aqui, tá? O que eu quero que você entenda aqui, o sépia vai entrar no lugar do berinjela, o verde oliva vai entrar no lugar do vinho, o pistache no lugar do vermelho, siena natural do rosa chá e o azul hortênsia é o mesmo tom que a gente utiliza aqui em cima, tá? Então, ó, para uva amarela, né, para uva verde, ó, vou pegar essa que tá por cima. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui, a luz tá para cá, né? Então, começo com a área mais, que eu quero um tom um pouco mais iluminado, com o amarelo limão. Venho fazendo a transição aqui pro meu verde pistache. E aqui para nossa área de sombra, sujeirinha, pontinha do pincel, ó, vou trabalhar com o verde oliva. Sempre fazendo a transição entre um tom e outro. Ó, essa aqui tá bem por baixo, né? Então, eu vou vir aqui embaixo, vou entrar com o verde oliva,
Posso pegar uma sujeirinha do meu sépia, porque ela tá por baixo, ó, bem por baixo, tá vendo? Venho aqui, marco, verde oliva. E o sépia aqui na pontinha. Tá vendo? Ficou mais escura, porque tá por baixo. Eu vou trocar o pincel, vou usar aqui o sépia, né, pra dar essa base aqui embaixo, ó. E fazendo a transição para o verde oliva. Você vai falar assim, Érica, mas a folha, né, vai ter o mesmo tom. Calma. Você vai perceber que mesmo a gente trabalhando com o mesmo tom, vai ficar bem diferente. Porque aqui na folha eu vou trazer ela um pouco mais envelhecida. Então vai ficar com um tom completamente diferente, ó. Trazer um pouquinho mais, né? Uma sujeirinha, ó, com sépia, acentua. E o verde oliva, o siena natural, Érica, aonde vai entrar? Tem algumas uvas, por exemplo, essa daqui, a gente pode vir com amarelo, pistache, tiro o excesso, oliva, ó. Mas em um dos lados aqui, ó, eu posso trazer ela um pouquinho mais amareladinha. Então, eu venho com siena natural e faço essa mescla aqui, ó. Então, o amarelo, ele fica um pouco mais escuro, tá? É legal também. Mas sempre eu falo, né? Depende muito do seu objetivo, tá? O tom que você deseja aí pra tua uva. Ó, essa daqui, eu vou fazer uma brincadeira bem legal com ela. Eu comecei com o sépia. Vou trazer aqui o verde oliva, né? E aqui desse lado, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho do meu violeta, ó. E vou jogar aqui, ó. Vermelhinho. Pode ser o vinho, ó. Eu tenho uma uva levemente esverdeada, mas também puxando para cá, tá vendo? Não é nem aqui e nem lá. Vou limpar o pincel pra gente fazer essas outras aqui, ó. Sempre trabalho a tinta, ó, para não ficar acumulado, né? Então, a gente sempre passa o pincel para não ficar aquele contorno grosseiro, tá? Ó, passo aqui na volta, né? Bem em cima do risco. Verde oliva. Vou trazer aqui um pouco mais escuro, ó. Trabalhando um pouquinho, deposita a tinta como a gente fazia, né? Com o berinjela, tá? E vem desfocando um pouquinho. Um pouquinho do sépia. Para trabalhar um pouquinho essa sombra. E aí, a gente vai dando vida na nossa uva, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, já que você entendeu, o processo é o mesmo. Ó, ela tá por cima, eu trabalho um pouquinho mais. Tá vendo que a que tá por baixo ficou mais apagadinha, ó?
uma sujeirinha aqui no meio e você tem a profundidade. Ó, tá bem por baixo, essa daqui peguei o sépia, verde, oliva e o pistache só aqui na pontinha. Vamos trazer um pouco mais do siena natural, verde, oliva, pistache, ó. Vamos colocar um pouquinho do violeta aqui, do vinho, ó. Também já para deixar esse leve tom mesclado, tá vendo? Nem daqui, nem de lá. Ela recebe um outro tom. Um pouquinho do violeta. Pistache. Siena natural. Estamos finalizando, ó. Vou fazer essa aqui que ficou aqui em cima. Um pouquinho do sépia. Verde oliva, pistache, amarelo ouro, amarelo limão, né? Na partezinha mais clara. Ah, quero levemente um tom mais amarelado? Vai com um pouquinho do siena natural, ó. Um pouquinho do sépia. Vou fazer essas aqui tudo ao mesmo tempo. Verde oliva. Pistache. E amarelo ouro, amarelo limão. Limpei o pincel, essa tá completamente por cima, né? Faço a transição. E o verde oliva aqui, ó. Olha lá. Agora eu vou pegar um pouquinho do nosso azul hortênsia, tá? Pontinha, ó. E da mesma coisa que nós fizemos lá, né? Vou trazer aqui também, ó. Levemente aquele tom um pouquinho mais azulado, ó. Deposita um pouquinho e movimenta o pincel. Põe um pouquinho e movimenta o pincel. Olha lá, prontinho. Essa aqui é a base, então, da nossa uva. Vamos deixá-la secar. Enquanto ela vai secando um pouquinho, nós vamos começar a preencher, então, a base das nossas folhas. Na base das nossas folhas, eu vou utilizar aqui o verde oliva, né? A folha da uva, se você observar, ó, ela parece uma mão, tá? Isso aqui tudo é uma folha só. Aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Eu vou começar aqui na base dessa folha, né? Posso usar aqui um pouquinho do sépia, porque ela tá por trás aqui, tá vendo? Ó, começo aqui por trás, embaixo, com o sépia.
vou alternando aqui para o verde oliva. Preenchendo, ó. Aqui na pontinha, eu posso deixá-la com um tom mais verdinho, então, vou clareando a ponta com o pistache, ó, lá no contorno, e venho sempre fazendo a transição, né? Ó, tom escuro, intermediário e tom mais claro. Já aqui, nós vamos começar a mudar o tom, porque eu quero ela mais envelhecida aqui, ó. Venho aqui na ponta, venho com o verde pra cá, ó, com o pincelzinho sujo, eu vou entrar com siena natural, ó. Fazer o preenchimento. E aqui, ó, entre uma e outra, movimento de vai e vem para fazer a transição, sem levar, né, o pincel lá na área mais clara, tá? A folha tá base tá aqui e ela vai subindo, né? Aqui eu já não tenho tinta mais no pincel, então por isso eu tô trabalhando bastante o pincel, tá? Vou vir agora com o nosso verde pistache, ó, que legal! E aqui a gente vai começar a trabalhar, ó, as nervurinhas da nossa folha, de dentro fora e de fora para dentro. Tá? É a base. Agora a gente vai fazer essa outra folha aqui, ó, da mesma forma. Eu vou começar aqui na pontinha, como a gente tem uma, para conseguir dar essa profundidade, né? Essa tá por baixo, essa tá por cima. Então, eu vou começar aqui, ó, com um tom mais claro. Então, tô usando aqui um pistache. E vou abusar aqui, ó, do meu siena natural. Com o verde oliva aqui na base, ó. Tá vendo que a gente tá trabalhando o tom da folha? Depois que você trabalha o tom da folha, é que você vai trabalhar, né? Pra não ficar com o mesmo tom. Ó, puxando. Pontinha da folha, mas com siena natural. Aqui já posso abusar um pouco mais do verdinho. Limpo o meu pincel. Peguei um pouquinho do sépia, para acentuar um pouquinho mais essa parte de sombra. Marcando, né, as nervurinhas da folha. E para essa folha aqui, nós vamos fazer uma coisa diferente, ó. Vou pegar, né, o verde pistache, tá? Que é a cor que eu usei aqui. Mas eu vou entrar com azul hortênsia, ó. E aí, eu vou fazer uma folhinha
Posso pegar um pouquinho do siena natural aqui também. Ó, eu vou ter uma folha que eu gosto de dizer que é uma folha de terceiro plano. Por quê? Porque ela tá mais apagadinha. Não é aquela folha intensa como essa, tá? Não é aquela folha mais sutil. Ó. Peguei um pouquinho do amarelo. E por que o azul, né? O azul é a cor que a gente usou aqui no fundo, não foi? Um pouquinho do sépia, ó, só lá na pontinha. Essa folha, ela não é tão marcadinha, tá? É mais só o contorno mesmo. Ela, a gente não tem tanta textura. Um pouquinho do sépia aqui também, ó. E desfoco. Da parte de contorno a gente vai fazer depois, tá? E agora aqui embaixo, ó, temos mais essa outra folhinha aqui que eu também vou fazer da mesma forma, tá? Vou trabalhar com o verde oliva aqui na base, ó. E em seguida, vou adicionando o azul. Faço a transição. Posso usar um pouquinho do siena natural para cá, mas também adicionado do azul, tá? Ó. Posso usar aqui um pouquinho da misturinha para ajudar a espalhar essa tinta e deixá-la mais suave, ó. Pronto. Essa é a base, então, das nossas folhas. Vou trocar o pincel, pegar aqui o meu pincel lixado e vou fazer aqui, ó, o meu talinho. Preenchimento. Bom, agora com essa sujeirinha do pincel aqui, eu vou vir aqui nas áreas que eu quero um tom um pouquinho mais profundo, ó, e vou trabalhar com movimentos circulares, mais misturinha, né? A gente consegue, ó, trazer um pouco mais de profundidade aqui, ó. A misturinha, que vai nos auxiliar e deixar esse tom um pouco mais suave. Pronto. Agora sim, a gente pode dar início à última etapa, tá? Eu gosto sempre de deixar essa etapa secar, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Mas eu vou trabalhar com ela aqui na sequência, até porque a gente já trabalhou aqui já tem algum tempo. Eu vou trabalhar aqui com o sépia. Vou trazer um pouquinho do nosso Aquarela Silk, vou depositar aqui umas gotinhas, ó, porque eu preciso agora da minha tinta fluida. Então, eu peguei o sépia, molho o pincel de cerda macia, e vou deixar aqui, ó, a minha tinta
fluida, tá? Com essa tinta fluida, eu vou vir aqui, ó, e eu vou caprichar um pouquinho mais nesse contorno, tá vendo? Dando um pouquinho mais de forma para nossas folhas, ó. É em todas as áreas? Não. A gente vai usar a área que eu quero um tom um pouco mais escuro, trabalhando um pouco mais esse contorno. Também aproveito para trabalhar um pouquinho o galho. Aqui, ó, vou misturar um pouquinho do azul, né? O azul hortênsia, que vai dar esse tom que nós fizemos aqui, ó. Porque para essa folha também, ó, vou trazer levemente aquele contorno, aquele recorte, né? Eu gosto de falar recorte. Ó, com o verde pistache. Também vou trazer aqui para essa folha. Vou adicionar um pouquinho do branco para a gente conseguir um tom um pouco mais claro, ó. Vou vir aqui. Misturinha. Aí, agora sim, ó. Perceba que não é branco, tá? É o mesmo tom que eu estava utilizando, porém um pouco mais claro, ó. Ó, e aí o tom mais claro, ele vem dando um pouco mais de volume, né? Ó, mais um pouquinho do pistache, azul hortênsia, diluo um pouquinho, ó, um pouquinho do branco para fazer um tom um pouco mais claro. Temos aí a base, então, da nossa folha, tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho do escuro. Ó. E agora, para finalizarmos, tá? Eu vou limpar o meu pincel. E nós vamos trabalhar com o pincel lixado. O nosso azul hortênsia, ó. E o nosso branco.
eu vou pegar aqui o meu azul hortênsia, uma sujeirinha do branco, tá? E aí, a sujeirinha mesmo, nós vamos vir aqui, ó, nas áreas mais iluminadas e vou trabalhando aos poucos, ó. Deposito a tinta e vou trabalhando com movimentos circulares. A parte da luz e a nossa área de contraluz, ó. Olha lá, como a nossa uva, ela vai saltando, né? Contraluz e luz, ó. Aqui eu quero uma luz um pouco mais intensa, coloco um pouco mais, ó. Que é a nossa área mais iluminada. Eu quero que você perceba que não é branco, tá? É um azul clarinho, ó. O branco, né? Nós vamos trabalhar na parte do brilho. Ó, sujeirinha do pincel. Também a mesma cor aqui no verde, ó. Bem sutil. Reforçando as uvas que estão por cima. Olha lá. E agora sim, né? Vou pegar aqui um pincel filete e o nosso branco puro para trabalhar a parte de brilho, ó. Não são em todas as uvas, algumas uvas, né? Principalmente essas que estão na parte de luz, né? Que vão receber aí um tom um pouquinho maior, tá? E também aqui no nosso galinho, ó, também vou colocar aqui um pouquinho, trazer o siena natural, ó. E também vou diluir esse siena natural. Pegar aqui o siena natural, vamos diluir com a tinta fluida, ó. Fazer os nossos olha lá, prontinho. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Amei pintar essas uvas suculentas e eu espero que você também tenha gostado. Lembrando que o risco, os arquivos complementares estão lá no nosso canal, tá? Link na descrição do vídeo. Mas também preciso te dar uma informação importante. Se você quer a minha ajuda, né, para alavancar aí o seu aprendizado, seja você iniciante ou esteja ali à procura de evoluir a sua pintura muito mais rápido, na descrição do vídeo você encontra o link para
conhecer todos os nossos cursos que estão com as inscrições abertas neste momento. Então, clique na descrição do vídeo e vem! Estou te esperando. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula!